Bom dia, nós vamos agora falar sobre uma aula inaugural dentro do programa da urologia, que é a anatomia radiológica do trato urinário. Essa aula ela não existia, ela não é um conteúdo específico e vocês vão notar que ela é uma aula que mistura muito imagem, anatomia e exames. E obviamente todos esses focados com o conteúdo urológico, né? Que é, na verdade, o motivo afim desse tipo de apresentação. E por que é que nós eu coloquei essa aula que ela não existia no começo do programa para vocês? Porque daqui 1, 2, 3 semanas, vocês vão estar na aula prática, aí aparece lá um assistente e fala, viu, olha essa UCM. Fala, UCM? É uma uretrocistografia miccional. E aí você olha aquele exame, não sabe como foi feito, não sabe as indicações e a tua facilidade para interpretar e para aprender naquele momento fica reduzida por falta de informação prévia para vocês assimilarem. Aí o colega vem dar aula amanhã de câncer, né, de próstata. Aí começa a mostrar um monte de ultrassom que se colocar ali uma foto de um baço, a gente olha e não sabe qual é a próstata, qual é o baço. Então essa aula, na verdade, tem como objetivo que nós possamos iniciar vocês na familiaridade de olhar imagens, exames relacionados com os órgãos da urologia que vocês vão ver daqui para frente no curso até o final, depois no internato, na residência e quem sabe para o resto da vida de vocês. E um outro detalhe, essa aula ela vai estar disponível para vocês aqui, vocês não precisam anotar correndo e agora ela vai estar no site, então vocês fiquem tranquilos em relação a isso. Muito bem, a via urinária ela tem peculiaridades, né? Essa é uma delas. Vocês olham aquela foto de anatomia e vocês veem que intencionalmente eu peguei uma foto onde eu tirei todo o trato digestivo. Por que eu tirei o trato digestivo da frente? Porque rins, suprarrenais, ureteres e bexiga são órgãos retroperitoneais. E nós temos todo o intestino na frente. Portanto, isso nos traz algumas características e algumas dificuldades para observar os órgãos das vias urinárias por alguns exames. Portanto, nós temos uma gama de exames e, por exemplo, o ultrassom, a gente não consegue ver o ureter. Por quê? Porque a gente tem alça na frente. Outros exames, como o raio-x contrastado, a gente consegue ver o ureter porque você coloca um contraste, né? Porque só com o raio-x você não consegue ver rins, ver ureteres, nem bexiga. Portanto, o que nós vamos agora entender é o uso de cada exame para olhar determinados órgãos das vias excretoras baseadas nessas características anatômicas de cada órgão em questão. E o que nós vamos olhar hoje que vocês vão ver no dia a dia da atividade urológica? O ultrassom, que é um exame simples, barato, sem radiação e sem contraste. A tomografia, que vocês conhecem bem, que pode ser utilizada com contraste e tem radiação e não é desprezível, radiação ionizante. A ressonância, que nós não temos radiação, mas acabamos usando um contraste, nós vamos ver isso também. Os exames de raio-x com contraste, como o próprio nome já diz, vocês vão ver a urografia excretora, utilizamos o contraste iodado, além da radiação ionizante. Exames de medicina nuclear, que tem pouca radiação, menos do que uma tomografia, mas também tem radiação ionizante. E normalmente a gente não usa contraste, a gente usa radiofármaco, usamos medicamentos nesses exames. E vamos falar também um pouquinho dos exames de endoscopia, né? Eu prefiro falar endoscopia da bexiga do que cistoscopia. Vocês não precisam guardar o nome cistoscopia, mas quando eu falo uma endoscopia da bexiga, por similaridade à endoscopia digestiva, vocês entendem o que nós estamos querendo dizer. Muito bem, começar falando do rim. Vocês já viram todas essas imagens na anatomia e vocês podem, obviamente,
ter aquela visão, que é uma visão que a gente chama de coronal, do rim, a sua suprarrenal lá, em azul as veias, em vermelho a artéria e em amarelo ou branco a via excretora, sua pelve e seu ureter. Na foto de baixo nós abrimos esse rim como você corta uma melancia no meio. A gente vê o córtex renal periférico, a parte central, onde está a via urinária, a via coletora, que é um sistema tubular de drenagem, né? Aqui eu fiz questão de colocar esse desenho de anatomia, que para nós vermos os rins como nós estamos vendo, para nós tentarmos ver os ureteres e a bexiga lá embaixo, se não tirar conteúdo abdominal, a gente não consegue ver, porque eles estão posteriores, eles são retroperitoneais e, portanto, os rins serão vistos desta forma por várias modalidades de exame. Então vamos começar falando de um exame simples, sem radiação, sem contraste, acessível, que é o ultrassom. E é muito fácil ver um rim no ultrassom. Vocês vão começar a olhar a imagem e correlacionar com a foto da anatomia. E vejam lá, córtex renal é aquela área cinza que circunda esse bastãozinho, tem uma seta lá, e veja o córtex renal aqui na peça anatômica. Não precisa ser um gênio, nem ser radiologista para ver isso. É muito fácil de ver o córtex renal. A medular do rim. A medular... Lembrando a prova na sala de videoconferência 11h30. Tá, outro. Vem aqui. Parte medular, essa parte mais esbranquiçada, nós temos ela aqui, né? Você consegue identificar nitidamente o que é córtex e o que é medula, que é a parte onde está a urina. Muito fácil. Ultrassom, conseguimos identificar um rim com facilidade. E aí você consegue ver problemas no rim. Você lembra desse rim aqui, essa forma normal, córtex, parte central. A parte central está escura, cheia de líquido. O que é isso? Urina. Ou seja, dilatada essa parte central, porque ela não aparece a urina. A urina entra aqui, drena facilmente. Se você tiver uma obstrução da via aérea, você continua com o córtex aqui e a parte central cheia de urina. Ah, mas como é que você sabe que esse escuro é urina? Porque no ultrassom, água, líquidos, é escuro, é preto. Então, você tem aqui facilmente uma detecção de uma coisa chamada hidronefrose ou dilatação da via urinária. Aqui a mesma coisa, córtex renal, né? Nessa outra foto, você vê o bastão aqui e uma imagem que não é para estar grudada no rim, é um tumor. Então você vê o bastãozinho normal aqui, a sua parte central, aqui o córtex e aqui essa área tumoral. Fácil de ver, diagnóstico de tumor de rim no ultrassom. Olha aqui, o som está vindo aqui, aqui está o bastãozinho. Olha que engraçado, bate numa estrutura branca, fica branco o som e atrás forma uma sombra, o som não passa. O que é isso? Um cálculo. Os cálculos são duros, o som vem, bate na pedra, não consegue seguir e fica uma sombra escura, chamada de sombra acústica. Então, uma área esbranquiçada com uma sombra acústica é um cálculo. Nós vemos o rim aqui, aquele bastãozinho, e essa imagem da pedra aqui. A gente consegue ver outras coisas com muita facilidade no ultrassom da via urinária. Olha só aqui, isso é uma peça cirúrgica com um cistinho. Isso é uma bolha de água, nós chamamos de cistos simples renais. Isso é muito comum, 15% da população tem. Esses cistos simples, não estou falando complexo, são benignos, vistos todo dia no ultrassom. Aquele bastãozinho, a parte cortical, a parte central, que nós estamos acostumados a ver, e uma bolinha preta. Preta por quê? Porque o cisto é composto por líquido. Diagnóstico muito fácil de cisto, se vocês forem observadores. Nesse aqui a gente via também uma imagem de cisto, né? Na parte central, onde era para estar mais clarinho, tem uma bolinha preta, é um cisto. Aqui a correlação do cisto, aqui esse mesmo tumor, o rim normal, aqui metade do rim normal, e aqui onde tinha rim normal desenvolveu-se um tumor sólido que a gente vê facilmente aqui, e aqui um cisto que fácil demais de ver, né?
A gente tem um rim num cisto, não é um cisto num rim. O cisto é maior do que o rim, mas é benigno. Não tem conteúdo sólido, é uma bolha com água, ok? A gente pode também olhar esse mesmo órgão por tomografia e é fácil de ver. É só vocês terem interesse de olhar agora e aprenderem, né? A tomografia é um exame que pode ser feito com contraste iodado ou sem contraste e tem radiação ionizante. Olha como as imagens, além de bonitas, são fáceis de ver. Aqui nós temos 2 cortes de tomografia. O corte mais legal, que é aquele que a gente olha para a tomografia, é como se a gente estivesse vendo um cadáver dissecado no sentido longitudinal, a gente olha e já sabe o que é rim e o que é bexiga. Esse corte é um corte mais chato. É igual quando você corta um salame e nós cortamos o corpo assim, de forma axial, né, ou sagital. Então esse é o corte axial, nós vemos os rins aqui facilmente, o córtex, lado direito o rim fácil, aqui na parte central é para ser aquela parte da tubulação, da drenagem da pelve renal, e esse é um corte muito fácil. Ninguém tem dúvida de que isso é um rim, a parte cortical que nós vimos no ultrassom e a parte medular onde está a via excretora, né? Sem contraste é fácil de ver. Se colocar contraste, além de bonito, de impressionante, fica muito desenhada toda a anatomia da via urinária. A tomo tira tudo que não é osso, tira todos os órgãos e deixa pra gente de bandeja. Desculpa, não está muito aqui, mas é roxa essa imagem no exame. Vermelho a parte central dos cálices e olha a via urinária, a pelve renal e os 2 ureteres nítidos aparecendo no exame com uma definição sensacional, né? E aqui, lógico que é com contraste, porque sem contraste eu não consigo ver isso com realce roxo, vermelho e tal. E aqui eu coloco contraste naquele exame de corte axial e o rim dessa cor cinzinha fica branca, o iodo aparece branco. Aqui os rins captam bastante esse contraste e de repente o contraste aparece aonde? Na via excretora. Já vai começar a descer por esse sistema aqui de tubulação de pelve renal e ureter, porque já passou pelo córtex, entrou na via excretora, fica à vontade. Essa é a vida como ela é, na filmagem. E aqui fica fácil da gente observar um atomo sem contraste, um atomo com contraste, um corte coronal, um corte axial. E vamos ver patologias na tomografia? Fácil demais, está aqui. Os rins num corte coronal. Um corte axial. Um mesmo corte axial com uma imagem branca na parte da via excretora. O que é isso? Um cálculo. Fácil de ver, ó. Aqui não tem, aqui tem. Aqui aquele corte coronal que é facinho da gente ver. Dá para ver aqui 2 belas pedras grandes no polo superior do rim, no terço médio do rim, a via excretora é aqui. Você vê que a via excretora não está dilatada. Por que não está dilatada? Porque esse cálculo está encaixado no rim. Se ele sair daqui e cair aqui na pelve, ele bloqueia a drenagem da urina e aí nós temos hidronefrose, dilatação. Tá? Veja que esse aqui dilata, ó. Você tem uma dilatação aqui que você não tem aqui, ó. Urina represada porque ele está na pelve renal. Aquela pedra está aqui, nessa região central. Tá ok? Muito fácil de ver. Cálculo litias em tomo. Vocês já sabem ver isso. E a tomo mostra pra gente várias outras patologias com uma definição fantástica, né? Olha aquele cisto que nós vimos no ultrassom, que bonitinho aqui, ó. Tá aqui na peça cirúrgica e aqui o cisto. Por que o córtex fica branco e o cisto fica preto? Porque foi feito um contraste. O córtex capta o contraste de iodo, mas o cisto não tem circulação. Nós acabamos de falar que o cisto é uma bolha com líquido. E, portanto, ele fica preto, não tem contraste. Então, é um cisto simples. Se esse cisto aqui, pessoal, captasse contraste, ele não era um cisto simples, ele poderia ser um tumor cístico. Então, o termo simples é agregado a isso aqui. Um cisto que não faz mal a ninguém, porque ele não tem tecido. Ele é uma membrana envolta por líquido,
ok? Como a gente vê nitidamente na foto. Aqui um corte coronal, olha que imagem bonita, pena que a definição não ficou boa. Esse é aquele exame com reconstrução, o rim fica em vermelho, isso depende lá da reconstrução do tomógrafo, e aqui nós vemos um tumor no polo inferior do rim, nítido, com uma definição sensacional, veia renal, artéria renal, aorta, artéria renal do outro lado, e aqui num corte axial, até vocês já estão com facilidade para ver a parte normal e esse tumor que a gente vê nessa peça aqui, né? Então, fácil de ver cistos, cálculos e nódulos com os exames de imagem que cada vez estão melhor. O que a gente precisa só é aprender a ver para que nós nos defendamos disso. Olha só aqui a qualidade da imagem, como é bonita essa imagem, o tumor aqui embaixo, né? E a gente tem uma definição fantástica hoje dos exames de imagem. Tá ok? Muito bem. Opa, desculpa, nós já falamos isso. E agora nós vamos falar de um exame também de domínio de vocês, que é a ressonância, tá? Nuclear magnética, que é outra barbada em urologia, porque a qualidade da reconstrução das imagens nos mostram rins, vias urinárias, próstata e ureteres com uma definição absurda. Mesmo o corte da tomografia, como é que é o nome desse corte aqui, que é o corte mais legal, que é como se a gente estivesse vendo uma pessoa e vendo a via urinária dela. Coronal, parece até um atomo, né? Parte cortical, parte medular onde está a via excretora. Aqui já é aquele cortinho que a gente não gosta muito, que é o axial, mas dá para ver bem, ó. Igual um salaminho cortando, né? Rins, parte central, via excretora, parte cortical. E aqui, se você vai fazer um transplante renal, você vai doar um rim para o teu irmão. A gente costuma dizer que em transplante renal não pode complicar nada, de preferência. Mas não dá para complicar no doador. É a única situação que um paciente é operado sadio. Você conhece outra? Tirando plástica. O cara que doa um órgão em vida, ele vai operar sadio. Então, pelo amor de Deus, não dá para chegar lá, a gente lesar uma artéria dele e ele sangrar, né? E olha isso aqui. Tem sentido você ir para a mesa cirúrgica sem pedir um exame desse? Lado direito, uma artéria renal. Já sei, se eu vou doar teu rim direito, só tem uma artéria, não vou me atrapalhar. E do lado esquerdo, quantas artérias tem? 2 artérias. Porque normalmente você liga uma artéria, baixa a adrenalina, fala, bom, sangrar agora não sangra mais. Aí a natureza coloca uma outra artéria. Antigamente a gente não tinha essas definições e a gente ficava a cirurgia inteiro caminhando como se estivéssemos num campo minado, né? Com esses exames, aorta, artéria renal, única à direita, dupla à esquerda. A ressonância nos mostra muito bem o rim, a via excretora e a circulação, a parte vascular, tá? E aqui eu pego a ressonância normal e faço uma uroressonância. Apago tudo que é tecido, tudo que é vaso e foco só na via urinária. Olha que legal. Aparece os cálices, a pelve renal, ureter e a bexiga. O córtex aparece pouco, apaga quase tudo, apaga a aorta aqui, apaga os vasos e eu vejo a via excretora. Então é um exame espetacular. Mostra a via urinária, mostra o tecido renal e a circulação renal de uma forma absolutamente precisa. Muito bem, nós temos 2 exames. Quando usar um, quando usar o outro? Não vou aqui me estender a isso, mas eu quero deixar conceitos. Os objetivos das aulas, ao meu olhar, não é que vocês saiam daqui sabendo tudo isso. Até porque se eu perguntar para vocês daqui um mês sobre esse conteúdo, vocês têm noção do quanto nós, captamos de uma aula? Não passa de 30%. É de 30% para baixo. Então, se eu deixar mensagens, eu fico tranquilo, porque vocês saem com o cerne da questão. Então, um comparativo. Ressonância e tomo. Quais são as características de cada um? Bom, usa contraste? Usa. Na tomo, usa o iodo. E na ressonância? Um contraste chamado gadolínio. São diferentes.
O contraste iodado dá alergia? Dá. 1 para 150 mil. É um risco que a gente corre quando faz contraste iodado. E o gadolínio utilizado na ressonância dá alergia? Raríssimo. Quase que a gente nem considera isso. O iodo é tóxico, que a gente usa na tomo, usa na urografia? É nefrotóxico. Então tem que tomar cuidado para quem tem insuficiência renal. E o gadolínio é nefrotóxico? Não, mas também não pode ser usado para quem tem insuficiência renal. Então não adianta ele não ser tóxico. Por quê? Porque apesar dele não ser tóxico, existe uma doença raríssima chamada fibrose nefrogênica sistêmica, que quando você dá esse contraste de gadolínio para o indivíduo que tem insuficiência renal, ele pode desenvolver uma doença terrível, gravíssima e que não tem tratamento. Então, no final das contas, a gente não usa nem gadolínio, nem iodo para os indivíduos que têm insuficiência renal. O iodo porque ele é tóxico, você acaba judiando mais do rim. E o gadolínio porque não pode ser usado em insuficiência renal, não é por alergia, mas é por questão de um efeito colateral que ele pode dar. Portanto, resumindo, a gente sabe que insuficiência renal aguda ou crônica, evitar iodo é tóxico. Insuficiência renal aguda ou crônica, evita gadolínio, porque ele pode dar essa fibrose nefrogênica, que é bastante rara e grave. Muito bem, agora nós vamos para a esfera dos exames de medicina nuclear. Hoje vocês vão ver medicina nuclear em tudo. O sujeito, às vezes, está com uma suspeita que ele tem uma coronária obstruída. Às vezes, antes de fazer um cateterismo, ele vai fazer um exame de tomo de coronária ou de medicina nuclear em cardiologia. Tá? E a gente usa isso em urologia muito. Por quê? Porque existem 2 exames de medicina nuclear que têm 2 características que nos ajudam a resolver muitos problemas. Esse exame de medicina nuclear, que eu me nego a falar esse nome, chamado DMSA, que é a sigla, ele é predominantemente de secreção tubular, naquele tecido do córtex que nós vimos no ultrassom e na tomo. Então, quando eu jogo o DMSA na veia sua, ele vai lá e impregna no córtex. E vai ser espetacular para a gente avaliar o funcionamento do rim. Já esse outro, que eu também não vou falar o nome, chamado DTPA, a sigla, que são assim que eles são mais conhecidos, porque os nomes são muito simples para pronunciar, é um exame que não é de secreção tubular, ele quase não para no córtex dos rins. Ele passa pelo córtex, ele é filtrado e já cai na via excretora. Então ele é bom para a gente ver a anatomia, a drenagem, a eliminação. E vamos ver como é interessante aplicar isso no dia a dia. Olha só, vamos começar com o DMSA, que é de secreção tubular, ou seja, você coloca na veia do indivíduo esse radiofármaco, porque isso não é um contraste, ele é carreado pelo tequinésio e ele impregna no rim. Olha que bonitinho. Os 2 rins se impregnam e o computador quantifica o quanto concentra de DMSA no rim esquerdo, no direito, e fala para nós aqui, olha, a função é o seguinte: o rim direito tem 52% de captação, o teu rim esquerdo tem 48% e até 5% para cima, 5% para baixo ou até 55% no rim direito e 45% no esquerdo, essa diferença não é significativa e significa que os 2 rins funcionam muito bem. Então aqui são 2 rins normais, um com 52% e o outro 48%. E ele mostra mais. Olha aí que situação. Esse indivíduo, quando era criança, teve muita infecção no rim do lado de cá. E esse rim não desenvolveu bem. Você coloca o DMSA na veia desse indivíduo, ele mostra que esse rim aqui é vicariante, compensou porque esse rinzinho aqui já não está funcionando mais quase nada. É nítido, não precisa nem o computador mostrar, você olha que esse rim é diminuído e atrófico. E do lado de cá, essa criança, é uma criança que no caso, teve muita infecção urinária. E o que aconteceu? Perdeu algumas partes do rim. Então o rim é para ser assim, ó, na forma de bastão. Aqui você vê uma área negativa. Morreu essa área, cicatrizou por causa de pielonefrite. No outro lado, essa criança comprometeu os 2 rins. Veja,
amputou o terço superior do rim, era para ter rim aqui em cima, né? Aqui deu uma beliscada aqui. Então esse exame de DMSA quantifica o funcionamento dos nossos rins e além disso mostra onde estão as áreas que pararam de funcionar, como nós vemos aqui uma beliscada e aqui uma amputação. Então, exame ótimo com radiofármaco para ver função renal. E aquele outro, que é um exame que ele não é de secreção tubular, ele não acumula no córtex, ele passa batido rapidamente no córtex e cai dentro da tubulação da via urinária e vai servir para a gente ver escoamento da urina, drenagem. Então, também é um radiofármaco, né? Pouquíssima radiação, não tem risco de alergia, igual o DMSA. E, portanto, olha como esse exame é interessante. Nós introduzimos esse radiofármaco DTPA na veia. Esse rim aqui, captou ele, eliminou, a bexiga já encheu. E esse rim aqui reteve. Não está conseguindo jogar a urina que está banhada por esse radiofármaco. E aí a gente fala, puxa, será que tem algum processo obstrutivo ali na saída? Vamos fazer o seguinte, pode ser só que esse rim está meio lento. Vamos jogar Lasix, furosemida na veia. Furosemida vai lá e vai dar uma pressão na filtração e vamos ver se ele joga para fora esse contraste. Você injeta, né? E ele continua cheio. Conclusão, existe um processo obstrutivo do lado direito, confirmado por esse exame, ok? Aqui, olha que interessante essas curvas, né? Essas curvas, elas são, acho que aqui está melhor para ver, essa é do rim normal, essa pink aqui, essa rosa, o rim começa a captar o radiofármaco, vai enchendo. Aqui onde está essa seta, a gente joga Lasix, furosemida. O que acontece com o radiofármaco que estava dentro do rim? É eliminado, não tem obstrução. E do outro lado aqui, a curva cresce, 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 demora para descer, você joga, ela desce muito lentamente. Sugere para nós que tem alguma obstrução. Então esse exame, ele é muito bom, né, para nós avaliarmos a drenagem da via urinária, porque ele é um exame dinâmico. Ok? Então falamos de medicina nuclear, DMSA, função renal, DTPA, avaliar a drenagem, se tem obstrução ou não. E agora nós vamos falar de um órgão danado, que fica reto peritoneal, com todas as alças intestinais na frente, e que a gente tem uma baita dificuldade para vê-lo em alguns exames de imagem corriqueiros. Lembrando que eles estão descendo aqui posterior, olha o que tem de músculo aqui também, na frente deles ou atrás deles, dependendo de como você está vendo, pelas costas. E aqui na frente, eu agora peguei aquela mesma imagem e corei o ureter em verde. Olha ele saindo do rim aqui, descendo até a bexiga. Agora, desse jeito aqui, é só alça na frente, a gente não consegue ver. E temos que lembrar que é um órgão que tem no máximo 5 milímetros ou menos no maior diâmetro, só é composto de músculo, como mostra essa foto aqui. Aqui central já é o lúmen, que é virtual, porque a urina desce, ele não está dilatado, vão descendo microgotas por ele. Então você não tem dilatação aqui, a urina desce e em volta é basicamente músculo. Ele é reto peritoneal, está posterior às alças e o lume dele não é visível. Nós só vamos ver aqui preto visível se tiver obstrução no ureter. Muito bem. O que acontece? A gente tem o ureter de forma didática, para a gente poder trocar uma ideia aqui e daqui para frente falarmos. O ureter médio, o ureter superior e vocês entenderem, nós dividimos ele em três partes. Dividimos o ureter na parte superior, na parte média e na parte distal. Por que a gente divide? Porque o ureter na parte proximal, aqui bem pertinho do rim, como a gente viu nas fotos anteriores no ultrassom, a gente consegue ver a parte proximal do ureter no ultrassom, porque não tem alça aqui em cima. Aqui tem costela. Agora, no ureter médio eu não o vejo, porque tem alça. Então, nós temos aqui o ureter proximal que eu vejo no ultrassom, o ureter distal lá embaixo eu também vejo no ultrassom,
porque lá embaixo é reto peritoneal, eu só não vejo o ureter no terço médio. Então olha que legal aqui como é fácil ver a parte proximal do ureter. Tá aqui, ó, a pelve renal dilatada. E aqui, olha o ureter aqui, ó. Que legal. Muito facilmente visto. O ureter proximal dá para ver no ultrassom. E lá embaixo, esse retângulo preto é a bexiga. Ela tá cheia de urina. A gente já viu que no ultrassom, urina fica preta, igual água. E olha o ureter redondinho aqui, uma bolinha com urina dentro, dilatado na parte distal. Então nós conseguimos ver o ureter perto da bexiga, no ureter distal e perto dos rins, porque nós não temos alça na frente, tá? Então aqui eu só quero mostrar para vocês que esse ureter que está dilatado aqui, ó, a pelve renal dilatado, os infundíbulos, os cálices, o ureter vem dilatado, vem. Por que ele está dilatado? O que é isso aqui? Uma imagem branca com sombra acústica. Um cálculo, uma pedra. E é essa pedra que obstrui e deixa o ureter dilatado a montante. E a pedra é fácil de ver no ultrassom, porque nós vamos essa área branca com sombra acústica. Então a gente consegue ver cálculos no ureter proximal e às vezes no distal, só não conseguimos nessa parte onde tem intestino na frente. Além do ultrassom, que dá para ver rim, ureter proximal e distal, nós podemos ver o ureter num exame de raio-x, colocando um contraste de iodo na veia e fazendo raio-x. E o iodo contrasta e aparece. Então, isso aqui é um raio-x simples que vocês veem todo dia. A gente lembra que os rins ficam aqui, um de cada lado, e nós vemos uma imagem branca, radiopaca, aparecendo o osso ali. Tá na topografia do rim? Tá, mas eu não posso jurar. Pode ser que esse cara nem tenha o rim e esteja com uma pedra no bolso da camisa. Então, mas eu suponho que isso tá na topografia do rim. Aí o que eu faço? Eu injeto contraste na veia desse sujeito, né? E aí começa a aparecer o contraste iodado drenando pela pelve renal, pelo ureter. E desse lado, o rim bem dilatado, o contraste desce, né? Mas ele está dilatado. Por quê? Porque essa imagem branca está aqui na parte central, ó, e dilatando o rim, deixando a urina descer mais lentamente. Então, vemos aqui o rim bem dilatado, aqui o rim dilatado, aparece bem os ureteres, olha, ele vê bem o ureter. Então é um exame bacana para ver ureter, pouco usado, óbvio. Pode ser que vocês não vejam mais urografias, porque hoje você tem um atomo que sem contraste detecta bem cálculo em ureter. E pode ser que no mundo mais contemporâneo quase a gente não veja, mas é bom saber, tá? Veja só, a mesma urografia excretora. Injetado contraste, olha que legal. O rim esquerdo capta, elimina, o ureter aparece bonitinho. Do lado de cá, o rim está dilatado, inchado. O ureter proximal dilatadaço. E quando chega aqui, o ureter faz um anzol, faz uma dobra, né? Que faz com que ele drene mal. Isso é uma raridade. É um ureter retrocava. Nós estamos do lado direito. Antigamente, quando nós não tínhamos tomografia nem ressonância, essa imagem em anzolzinho era patognomônica. Hoje não, hoje você faz uma ressonância ou um atomo, o atomo vai vendo o ureter, de repente ela passa por trás da cava, comprime o ureter, dilata, atomo e a ressonância te fala, ó, você tem um ureter retrocava, acabou. Aqui nós temos que usar aqueles sinais indiretos, né, de que não é uma estenose, porque o ureter faz uma volta, de que isso era um ureter retrocava. Tá? Então, a urografia é bom saber que existe, usa raio-x, usa iodo, e é bom para ver a drenagem da via urinária quando a gente quer ver o ureter. E tomografia para ver o ureter? Tomografia para ver o ureter é uma grande barbada. Você coloca contraste, uma imagem muito bonita, o córtex renal em vermelho, cálices e via excretora e ureter em branco, bexiga em branco. Cara, você vê qualquer coisa nesse ureter, se tiver um tumor, se tiver um cálculo, é ridículo, né? Muito bacana para ver isso. Só que se você não usar contraste, né, na tomografia, aparece assim, ó, o córtex renal e o ureter.
não aparece tão bonito assim como com contraste, mas dá para ver. E olha como é fácil, mesmo sem contraste, ver um cálculo no ureter. Olha essa imagem, um rim enorme aqui, dilatado, sem contraste, aí você segue descendo, de repente você se depara com essa imagem branca enorme, que é um cálculo no ureter proximal. Então não preciso de contraste necessariamente. E aqui a mesma coisa, ó, córtex renal, pelve, ureter, vou descendo, de repente tem um cálculo dentro do ureter distal lá embaixo. Então veja que a tomo sem contraste é o exame padrão ouro para ser usado quando você estiver dando plantão lá no pronto-socorro e chegar um indivíduo com cólica renal. E você não precisa pedir a tomo com contraste. Você pode pedir ela sem. Reduz o risco de nefrotoxicidade, de alergia, não precisa de jejum e o exame pode ser feito na hora. E você tem a possibilidade de um diagnóstico de cálculo renal com facilidade, com segurança, num exame que tem radiação, ok, mas o fato da gente tirar o contraste iodado já agrega uma grande vantagem ao exame. Então isso é questão de prova. A tomografia é o padrão ouro para diagnóstico de cólica renal. Ok? E veja que ela pode ser feita inicialmente sem contraste. Você reserva o contraste nos casos que você não esclarece, que é a minoria. E esse órgão chamado bexiga, que é um grande reservatório, né? É um órgão de armazenamento de urina, que vocês conhecem bem da anatomia, né? Ele é basicamente uma estrutura circular com a sua mucosa e músculo. Ele parece o ureter, ele tem basicamente músculo e mucosa. Ele vazio, você não vê nada, é virtual, quando ela não tem urina. Quando ela enche, você consegue detectá-la, e nós vamos ver em exames de imagem. Eu estou olhando aqui a bexiga de costas, né? Nas costas do doente, os ureteres entram aqui, ó, de cada lado posteriormente, tá? E a nossa bexigona aberta aqui, com os dois meatos ureterais desembocando dentro, e a uretra prostática aqui. Basicamente músculo e bexiga, ela é reto-peritoneal, por isso que dá para ver no ultrassom, se tivesse alça na frente não daria. E é o nosso grande reservatório. Vamos lá, ultrassom para ser bexiga, para ver bexiga, fácil pra caramba. Só que a bexiga tem que estar, senão não vai ver. Então, esse retângulo aqui, preto, o contorninho branco é o músculo, aqui é a urina, a mesma coisa aqui, é uma bexiga normal, cheia de urina numa mulher. A única diferença é que no homem, além de ver esse retângulo aqui cheio de urina, eu vejo esse retângulo cheio de urina e vejo uma imagem aqui que nós temos, que as mulheres não têm, que é a próstata. Nesse caso, é uma próstata patológica. Ela cresce para dentro, igual uma tumoração para dentro da bexiga, e esses são aqueles indivíduos que urinam mal, jato fraco, etc., porque a próstata dele cresceu e protui para dentro da bexiga. Veja que aqui é um outro paciente, a bexiga aqui, o retângulo, e essa próstata embaixo, ela não cresce tanto para dentro, esse indivíduo quase não tem sintomas. Mas essas próstatas que vão para dentro, elas acabam obstruindo. Então, muito fácil de ver. Bexiga no homem, bexiga na mulher. Aqui é um perfil, a parede da bexiga branca, a urina dentro e a próstata nesse perfil. Tá? Então, muito fácil de ver. E a gente consegue observar patologias na bexiga com ultrassom. Olha só que interessante. Bexiga normal, só o pretão da urina dentro. De repente você vê o preto da urina aqui e vê uma imagem aqui dentro. Isso é um tumor de bexiga, cara. Uma lesão vegetante, ó. Aqui dentro. Era para ser assim, ó. A superfície bonitinha. Tá? Aqui é um tumor no terço superior da bexiga. Tá? O cara liga o Doppler, aparece circulação. É um tumor. Fácil pra caramba de ver. E aqui vocês já sabem ver o que é isso aqui. O ultrassom tá vindo aqui, bate, fica branco e sobe uma sombra. O que é isso? Cálculo na bexiga. Tá? Então, bexiga normal, uma lesão vegetante. Um tumor, uma lesão vegetante. Um tumor, uma lesão circular esbranquiçada, onde o ultrassom bate, forma uma sombra acústica. Cálculo na bexiga. Podemos ver a bexiga também pela tomografia. Fácil pra caramba. Esse é o cortezinho
onde o B de bexiga mostra ela cheia, escura, na pelve. Aqui é átomo com contraste, ao invés dela parecer escura só com a urina com o contraste iodado fica branca, uma bexigona cheia, tá? E aqui uma bexiga com tumor dentro. Olha só, o tumor sólido aqui e a bexiguinha aqui. A urina tem essa cor aqui, vocês já estão acostumados a ver, essa cor, e aqui está o tumor, tá? E aqui uma barbada, né? Um tumor de bexiga com contraste, sobe uma imagem negativa. Era aquele ultrassom que eu mostrei, aquele tumor lá, aquela imagem na parede direita. Aqui é a parte da bexiga que ainda não encheu de contraste, só tem urina, o contraste está enchendo aqui, e uma imagem negativa de um tumor. Simples. E cálculo, idem. Uma bexigona lotada de urina aqui, esse cara deve estar sofrendo, porque está quase chegando aqui em cima no umbigo. E aqui a pedrinha bonitinha, super fácil de ver. Desculpa que esse círculo era para estar aqui, tá? E aqui uma foto de você tirando uma pedra, ou melhor, uma bexiga, uma pedra que tinha uma bexiga, porque vocês veem nessa foto aqui que a pedra ocupa toda a luz da bexiga. Então, cálculo a gente vê muito fácil na tomografia dentro da bexiga, tá ok? E dá para fazer exames contrastados da bexiga. Aqui entra uma confusão, os alunos se confundem, os médicos não urologistas se confundem, na prova é uma confusão, porque essas duas siglas desses dois exames, elas atrapalham um pouco para quem não é no dia a dia, é difícil de guardar. Nós temos duas formas de analisarmos a uretra e a bexiga diferentes do que nós vimos até agora. São com exames invasivos, né? Que tem esses nomes aqui, UCR e UCM. Mas vamos guardar um nome maior, diferente da medicina nuclear, que aqueles nomes feios não davam para ser pronunciados. Esses dão porque esses nos facilitam a memorização. Nós temos a uretro de uretra, cisto de bexiga, grafia. Então nesse exame a gente olha a uretra e a bexiga, retrógrada, eu vou mostrar porque que é retrógrada. E nós temos a uretro, que nós vamos ver a uretra, a cisto, que nós vamos ver a grafia, miccional, porque é radiografada com o sujeito urinando. Ambas usam contraste iodado, só que não é injetado na veia. O contraste é injetado na uretra, tá? E tem radiação, porque é um raio-x, ok? Então olha que legal esses exames. Vamos aprender a memorizar o nome e o exame. A uretrocistografia miccional, o nome já diz, vê uretra, vê bexiga, cisto de bexiga, com o indivíduo urinando. Então o que eu faço? Primeiro eu encho a bexiga com uma sonda, numa mulher. Depois eu tiro a sonda e falo para ela urinar. Olha que legal. Você vê a bexiga e vê a uretra, ó. Toda a anatomia da uretra. Você suspeita que essa mulher tem um tumor de uretra, um cálculo na uretra, um pólipo na uretra, um exame que mostra a uretra perfeitamente. E no homem, a mesma coisa. Eu encho a bexiga dele primeiro, depois falo para ele urinar e começo a fazer radiografias. E olha que legal, toda a uretra posterior, prostática, bulbar e peniana contrastada. Por exemplo, você está fazendo bike, às vezes a gente pedala em pé, se você não tiver com o pé preso no pedal, você escorrega, você já sabe o que acontece. A gente vê isso direto, o cara cai, chamado queda cavaleira, naquele ferro da base da bike. Em skate a gente vê direto os caras saindo do chão e indo para cima daqueles corrimões e às vezes entrando a cavaleira que o skate sai. Meu, a bordoada é aqui, ó, no períneo, arrebenta a uretra bulbar. O exame de escolha para você ver o tamanho da lesão da uretra desses pacientes é a uretrocistografia. Só que nós vamos ver que não é essa aqui, né? Porque essa aqui eu preciso passar a sonda, encher a bexiga para você urinar. Vai ser a retrógrada, onde eu não enfio nada, eu só injeto o contraste pelo pênis, tá? Mas esse exame, além de mostrar o tempo miccional, mostrar a bexiga, mostra uma doença muito comum, principalmente como causa de infecção urinária na população pediátrica. Quando você tiver uma criança, menino ou menina, que tiver infecção urinária febril,
você é obrigado a lembrar, seja você pediatra ou não, e orientar aquele pai, aquele adolescente, que ele pode ser portador de uma doença chamada refluxo vésico-ureteral. Por que que você tem que pensar nisso? Porque quando a criança tem um defeito nessas válvulas aqui, entre a conexão do ureter com a bexiga, a urina pode voltar. E no mundo, apenas na espécie humana, a urina não volta, tem válvula. Em todos os animais, a urina, se você encher a bexiga de um cachorro de soro, o soro reflui. Na espécie humana, não reflui. E quem tem defeito nessa válvulazinha, a urina vai da bexiga para os rins e pode levar bactéria e essas crianças terem cistite ou pielonefrite? Pielonefrite, porque cistite não dá febre, infecção febril, acomete os rins. E aqui nós vemos essa criança onde do lado direito a urina refluiu, do lado esquerdo não, então é um refluxo unilateral. Do lado de cá, uma bexiga cheia e o refluxo para os dois rins. Então, esse exame chamado uretrocistografia miccional, ele é top para fazer o diagnóstico dessa patologia chamada refluxo vésico-ureteral, que nada mais é do que o refluxo de urina da bexiga para o ureter. Tá ok? E aquele UCR que eu falei que é bom para ver trauma de uretra? Nesse aqui a gente não enfia nada dentro da uretra para encher a bexiga. A gente injeta só por fora. Então você segura o pênis do paciente, injeta a seringa, encosta no meato e injeta o contraste. Vocês veem aqui um aparelho de fazer isso, que acopla na glande, dá para ver aqui o pênis, né? Acopla na glande e aqui a seringa injetando o contraste. Olha que legal. A uretra é contrastada de forma muito bacana, nítida, clara. Veja que essa uretra está bonita, o calibre bom e um pouco de contraste vai para a bexiga. Não enche daquele jeito, né? Porque a uretrocistografia miccional, eu enfio a sonda lá dentro da bexiga, encho ela, depois eu tiro e peço para urinar. Aqui, o que enche da bexiga é o que vai retrógrado do que eu estou injetando aqui, por isso que a bexiga não fica tão cheia, tá? Mas olha esse caso aqui, ó. Esse aqui levou uma trulitada na uretra bulbar e estenosou. A uretra era para ser aberta, fluir bem o contraste, está sendo injetado aqui, ó. Aqui está o aparelhinho acoplado à glande, veio bem, a uretra boa, boa, boa. Aqui você tem um estreitamento secundário, um trauma de uretra. Então esse é o exame utilizado para trauma de uretra masculina, seja por atropelamento, seja por queda cavaleiro, seja por chute. Você não enfia nada na uretra desse cara, você injeta pelo meato e o contraste vai correr pela uretra e mostrar para você o ponto em que está lesado. Exame bastante utilizado na urgência. Uretrocistografia retrógrada, tá? Porque o contraste é injetado retrogradamente, não colocado dentro da bexiga como na miccional. Tá bom? Portanto, esse aqui é o nosso examezinho de uretrocistografia. Eu tinha feito um último diapositivo onde eu tinha colocado os dois para comparar, mas não apareceu. E por último, nós vamos ver a via urinária por imagem, próstata. A natureza, se ela tivesse que esconder alguma coisa, ela escolheu a próstata para esconder, né? Porque se você olhar bem esse desenho, aqui na frente está o nosso abdômen, aqui está o púbio, é um osso. Aqui já vem pênis e coxa. Você vem aqui para trás, está o glúteo, a bacia, o reto e a próstata, embaixo da bexiga, conectando com a uretra. O negócio é escondido, né? Olha aqui, glúteo, reto, ânus, próstata, bexiga em cima, na frente púbio, osso, abdômen, músculo. É um órgão bastante interiorizado. E para nós vermos, nós precisamos de exames que tenham característica para nos mostrarmos uma estrutura tão interna como
E, portanto, o exame de ultrassom, nós vimos lá, feito pela barriga, que bonitinho, dá para ver bem a próstata, a bexiga, aqui a bexiga, nós já vimos, a urina e a próstata, e aqui. Então o ultrassom ele é utilizado para medir o volume da próstata, a característica anatômica de uma próstata obstrutiva que cresce para dentro da bexiga, né? Quando você faz esse exame com a bexiga cheia, termina o exame, o que o ultrassonografista fala para o paciente? Agora você vai no banheiro e esvazia a tua bexiga e volta para eu olhar. E aí ele vê se o paciente esvaziou completamente a bexiga. Nós devemos esvaziar praticamente tudo. Os indivíduos que têm uma próstata como essa aqui, que dificultam eles no ato de urinar, muitas vezes tem sobra de urina que a gente chama de resíduo, tá? Então o ultrassom também nos dá a informação do esvaziamento da bexiga, tá? Só que, como ele não avalia bem a textura pela barriga, porque fica muito longe da próstata, colocar o probe aqui e olhar a próstata lá dentro, tem um jeito da gente chegar mais perto da próstata. Como? Indo por um atalho, indo com o aparelho de ultrassom pelo reto, encosto praticamente na próstata, como nós vemos no desenho aqui. Eu enfio o probe pelo reto e a próstata aqui, ó, eu encosto, fico a 2 centímetros dela. E esse ultrassom aqui, ele é muito bom para a gente detectar nódulos e colher biópsia. Olha aqui o ultrassom entrando pelo nódulo. O cara não fica tão relax como está nessa foto, certo? Né? Com esse sorriso, etc. Mas esse exame pode ser feito com sedação, ou pode ser feito só com anestesia local, tá? E olha a imagem da próstata no ultrassom transretal como é nítida. Olha isso aqui, ó. Você vê, aqui estaria a bexiga preto, aqui está a próstata com uma nitidez absurda no ultrassom transretal. Então hoje, eu não faço esse exame de rotina, pelo amor de Deus. Se você quer sentir a próstata, faz um exame de toque, demora 10 segundos, não tem custo, é feito no consultório. Agora, esse exame hoje ele é muito usado quando você precisa fazer biópsia da próstata, né? Então você faz utilizando o ultrassom transretal, pode ser acordadinho assim, ou pode ser sedado, tá? O paciente é submetido a um preparo para fazer essas biópsias com antibiótico, por quê? Porque a agulha sai do reto para a próstata, você faz umas 10, 15 biópsias. Você pode contaminar essa próstata e esse indivíduo ter uma prostatite. Portanto, esses indivíduos fazem biópsia sob proteção antibiótica. Tá ok? E hoje, essa é a grande novidade, que é o último dia, penúltimo dia positivo dessa aula, que surgiu para avaliação de próstata. Existe a ressonância nuclear ressonância nuclear magnética, desculpa, que todos nós conhecemos. Existe a ressonância nuclear multiparamétrica da próstata. É uma adequação da ressonância convencional para essa modalidade multiparamétrica que simplesmente revolucionou a nossa abordagem, né, de indivíduos que têm suspeita de câncer de próstata, tá? Porque esse exame que nós já vimos lá, não tem radiação, usa um contraste que não é tóxico para o rim, chamado gadolínio, né? Ele tem uma grande sensibilidade para detectar um tumor de próstata, tá? Como você vê aqui está a próstata, ele detecta uma área, ele vê a próstata muito bem, a bexiga aqui. E a tecnologia nos trouxe uma conjunção de exames que ficou muito fácil. Você faz um check-up no indivíduo, ele tem um PSA de 5, você fala, olha, o PSA é normal para você, o senhor tem 65 anos, seria até 4, o senhor está elevado. Deixa eu fazer o toque, faço o toque, não palpo nenhum nódulo. Garanto para ele que ele não tem câncer só porque eu não vi nódulo? Não, às vezes é um nódulo pequeno, não é tocável. Antigamente esses pacientes iam para biópsia direto, hoje não. Antes de ir para um exame invasivo, o que a gente pede? A ressonância multiparamétrica. E esse exame fala para nós se tem uma área, onde é a área, se tem mais de uma área, e aí ele te dá uma classificação de PIRADS igual de mama.
né? Quanto maior, 2, 3, 4, maior é a chance de ser um câncer. E aí, quando o cara vai para a biópsia de próstata, o que acontece? Pô, já está falando, é no ápice lateral direito. Facilita muito a vida do ultrassonografista. Só que agora, facilitou mais ainda a vida dele. Existe um software que você pega o CDzinho da ressonância e leva lá no dia da biópsia. O ultrassonografista coloca esse software com o CDzinho do exame da ressonância multiparamétrica da próstata, começa a fazer o ultrassom e faz os dois exames conversarem. E aí a ressonância faz o quê? Vai lá na imagem do ultrassom, que o cara está fazendo ultrassom, e mostra para ele, naquela imagem que ele está olhando, onde é a área que ele deve priorizar para fazer a biópsia. Fantástico. Chama-se ultrassom transretal com fusão de imagens com ressonância. E aí, lógico que o ultrassonografista vai biopsiar outras áreas, mas vai dar preferência para aquela área que a tomo já entregou de bandeja para ele. Então, esse exame entrou como um exame que tem diminuído muito o número de biópsias de próstatas desnecessárias, porque quando vem normal, você tende a não indicar de cara uma biópsia transretal da próstata. E óbvio que eu não podia terminar essa apresentação sem dizer que a tecnologia, né, evoluiu e continua evoluindo rapidamente, melhorou absurdamente a nossa prática como médico. Às vezes a gente, atendendo um doente, você vê um tipo de imagem que até a gente que vê isso todo dia, você se impressiona com a beleza, com a característica, com a definição das imagens, mas não dá para esquecer que sem uma boa anamnese e sem um bom exame físico, você vai se estrepar. Por quê? Porque muitas vezes, se nós só pedirmos exame, não fizermos uma história clínica, não examinarmos fisicamente o doente e não tentarmos montar uma estratégia, a gente cai numa frase que um sujeito falou há 200 anos atrás, que continua valendo até hoje. Era um filósofo francês, que ele dizia o seguinte: quem não sabe o que procura, depois não sabe interpretar o que acha. Tá ok? Então, essa é o resumo dessa aula sobre radiologia em urologia.